Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula de interação humano-computador. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro e nesse conteúdo a gente vai estar abordando aí conceitos de usabilidade do sistema aplicada no desenvolvimento de software, tá bom? A interação humano-computador não é um tema muito novo, tá? Porém, algumas universidades, faculdades, né, alguns pesquisadores, né, têm esse foco de pesquisar a interação humano-computador. O porquê ela é tão importante? Porque a gente coloca o usuário no centro do desenvolvimento. A partir do momento que a gente coloca o usuário no centro do desenvolvimento de um sistema, esse sistema ele vai ser mais robusto, ele não vai ter tanto erros, ele será fácil de se mexer, ele será intuitivo. Então, vários itens que a gente pode estar pautando aí referente à questão de interação humano-computador. Uma outra tema também que talvez eu possa falar aqui para vocês, hoje essa interação humano-computador ela não é tão nova, porém hoje talvez a gente possa encontrar a interação humano-ambiente. O que é a interação humano-ambiente? É quando o ambiente ele vai além ali do computador normal que a gente está acostumado, tá? Um notebook, um desktop, né? A interação humano-ambiente ela vai estudar também a questão do realidade virtual. Muito interessante esse ambiente, né, de interação. Para quem nunca testou, né, eu acho muito interessante o teste, porque não é uma tecnologia tão nova, já faz algum tempinho aí que está no mercado, porém é muito legal, tá? De se ver ali, de estar ali interagido, né? Inserido dentro daquele ambiente, né? De realidade virtual. E os hologramas, né? Então são ambientes aí de hologramas, existem aí, né? Aqui no Brasil, não sei se já aconteceu, mas no Japão, por exemplo, tinha shows, né? Com grandes multidões e quem ia fazer esse show era um holograma. Tá? Então, a interação humano-computador, ela se expandiu. Hoje podemos falar na interação humano-ambiente, tá bom? Mas eu vou usar esse termo interação humano-computador, que é o IHC, porque ele é bem mais popular. Então, uma pequena introdução, né? O IHC permite que as informações, produtos e soluções disponíveis no mundo chegam adequadamente a clientes e usuários considerando os seus interesses. Então, ele vai chegar esse desenvolvimento, né, de forma adequada aos interesses dos meus clientes. Tá? Então, o estudo das interfaces humano-computador possibilita que os desenvolvedores ajustem os projetos para que fiquem mais atrativos. Então, será que é interessante só eu fazer o sistema? Será que esse sistema, ele se tornando mais atrativo, eu não vou ter um lucro maior com esse sistema? Eu vou ter uma quantidade maior de usuários com esse sistema? E quando o sistema ele é lento, ele traz falhas, ele é difícil de se mexer, ele é complexo, ele se torna menos atrativo, tá? Então aí existe algumas técnicas de interação humano-computador que permite, né, você colocar o cliente no centro, tá bom? Então vamos lá. A interface é a parte do sistema
com o qual o usuário se comunica. Tranquilo, até aí, né? Todo mundo tem esse conhecimento. Ou seja, aquela com a qual ele entra em contato para disparar uma ação desejada do sistema e receber um resultado. Então aqui eu tenho, né, um computador, não é essa imagem não é uma imagem tão atual assim, né? Que essa citação ela é de 1994. Mas dá para ter uma boa noção do que é uma interface. Tá? A interface, o usuário ele vai ter acesso, interação, ele vai ter ação aqui com o computador através da interface. A interface através da interface, vai fazer as funcionalidades do sistema. Tá? Ela vai executar ali algumas linhas de códigos, né? E esse resultado volta para a interface. Isso é bem a grosso modo, tá, gente? Volta para a interface. E quem é responsável de passar esse resultado? A interface. Então, aqui tem a interpretação. Tá? Então, esse processo da ação, né, e interpretação, ele se chama interação. Tá? Então, é onde acontece a interação com o usuário. Diferente daquele, né, quando a gente coloca sobre realidade virtual. O ambiente ali, o usuário, ele está praticamente inserido naquele ambiente. Tá? Então, aí ele vai ter uma interface? Ele vai ter uma interface, mas como se ele estivesse ali dentro daquela realidade. Tá? É muito legal mesmo. É como esses dias eu peguei a minha filha, tem 5 anos, só para vocês terem uma ideia, e aqui em casa eu tenho um óculos de realidade virtual. Né? E ela falou, eu quero ver o óculos que vê tudo. O óculos que vê tudo é o óculos de realidade virtual. E eu sempre coloco para ela o zoológico dos pandas lá na China. Então ela faz um passeio completo dentro do zoológico dos pandas lá, e como se ela estivesse ali. Aí eu coloco alguns savanas, né, por exemplo, lá dos elefantes, né? Tem uns que é um cercado, tá cheio de leão, aí o leão vem e começa a lamber a câmera como se estivesse lambendo a cara, né, de quem está ali com aquele óculos virtual. E para ela eu não coloco o fone, mas quando você coloca o fone de ouvido, você entra praticamente dentro daquele ambiente. Eu fiz um teste, né, eu puxei um jogo, esse jogo era de terror, só para vocês terem uma ideia. E eu coloquei os foninhos e com óculos. Né? Você dava pulo porque é muito realista. Né? É muito realista mesmo. Então, só para vocês terem aí uma noção, né? A interface ela é responsável, né, por essa interação. Então, é desta interface que a gente tem que cuidar. É nessa interface que a gente tem que colocar, né, não só na interface, como o desenvolvimento como um todo, mas é a interface que ela é responsável por essa interação, a ação e interpretação, tá bom? Então, aqui eu vou colocar também, eu coloquei aqui, né, 2 perguntas. A gente sempre precisa responder essas 2 perguntas, né? Pergunta para o desenvolvimento. É fácil? É intuitivo? Né? É fácil. Eu fiz aqui, é facinho, eu fiz o cadastro. Não. Você a melhor pessoa para testar o seu sistema é aquela tia, aquela avó, né? Às vezes a mãe, que nunca mexeu no computador. Fala, senta aqui, faz um cadastro para mim. Aí você vai falar, é fácil? É intuitivo? Ele é fácil de se aprender? Ele se auto-explica ali, você consegue entender pelos ícones, os desenhos, as posições? Tá bom? Então aqui eu coloquei, para lembrar, uma calculadora padrão e uma calculadora científica. Tá? Ou por que eu coloquei essas 2 calculadoras? Porque a gente sempre tem que ver a necessidade do usuário. O usuário, quando
procura o desenvolvedor, aí você tem que conversar com o usuário e ver qual é a necessidade dele. Se a necessidade dele e o que ele espera é uma calculadora padrão, você vai entregar para ele uma calculadora padrão. Não adianta você querer ou desejar entregar uma calculadora científica. Às vezes, se você passar essa calculadora científica para mim, eu vou falar, ela é demais. Eu não uso isso aqui, ó. Eu não preciso. Eu posso comprar essa calculadora aqui de R$10. Eu não preciso pagar 120. Não sei. Eu estou jogando o preço, tá? Eu não preciso pagar 120 nessa. Eu posso pagar nessa. R$10. É simples. Ah, não. Mas eu preciso. Eu sou um cara da contabilidade e eu preciso de uma calculadora científica, né? Sou engenheiro, então eu preciso. O que acontece? Eu vou entregar uma calculadora padrão para o cara? Não. Eu vou ter que entregar uma calculadora científica. Então, isso aqui é para mostrar a necessidade do usuário. Eduardo, como que eu vou saber a necessidade do usuário? Você vai fazer levantamento de requisitos. Tá? O que é levantamento de requisitos? Você vai conversar com a pessoa, você vai fazer algumas entrevistas, não é uma só, e ali ele vai te dar alguns dados, né? Relatórios, planilhas, e ali você tem um levantamento de requisito, o que precisa fazer. Tá? Às vezes você até precisa acompanhar o dia a dia daquela empresa para entender melhor o negócio, para poder entregar realmente um sistema para eles que eles realmente vão usar e que é fácil e intuitivo. Tá bom? Aqui eu coloquei uma outra foto e um outro tópico aqui, facilidade de uso, né? Por que eu coloquei essa direção, né, de um carro, um pedacinho ali? Essa direção é de um carro, não sei se o carro da Honda agora, os novos, tem, né, esses controles, mas é um Civic 2015, 2016, ele tem esses controles, tá bom? E o que acontece? A gente está falando sobre facilidade de uso. Facilidade de uso. Então, antigamente eu tinha o carro e eu tinha o celular, e eu não posso conversar no celular enquanto estou dirigindo. O que a Honda fez? Ela foi lá, tá? Não só ela, tem vários, tá? Mas o exemplo aqui é desse Civic. A Honda foi lá, colocou esses controles, aonde eu tenho um comando de voz, tá? Eu clico aqui nessa carinha aqui, ele fala, para quem que você quer ligar? Eu falo, eu quero falar com o Zezinho, né? Aí ela fala, ligando para o Zezinho. Então, quer dizer, você não relou no celular. O celular está integrado com o seu carro de forma ali com um Bluetooth. Tá? Isso que é um carro 2016. Imagine esses carros novos. Né? Como que não está a parte integrada? Né? Aqueles carros autônomos da Google. Imagina? Tá? Então, o que acontece? Houve uma facilidade de uso. Eu tinha um celular que eu não poderia usar. Então, houve uma integração do carro com o celular e houve uma facilidade de uso. Quando a gente fala em sistema, a gente tem que pensar nessa facilidade de uso. Tá? Eu vou fazer uma tela de cadastro. Ali eu vou colocar o nome da mãe, o nome do pai, o nome da esposa, né? O tipo sanguíneo, religião. Tá bom, você está fazendo um cadastro de pessoa completo. Mas para iniciar esse cadastro, precisa desses dados? Precisa desses dados? Será que às vezes ali só o CPF, um e-mail de contato e uma senha já não seria? Né? E o nome, né? Para você identificar a pessoa, já não seria o necessário para fazer um cadastro? Tá? Então, facilidade de uso. O porquê existem tantos produtos de alta tecnologia e utensílios domésticos, tá? Tão difíceis de usar.
Ó, isso aqui foi lá em 94. Por exemplo, hoje eu tenho aqui a minha geladeira. Não é uma geladeira nova, já tem alguns anos já de uso, né? E essas geladeiras de hoje já vêm já com essa função. E eu coloco ali, eu quero fazer gelo, programo o freezer. Ele com 2 horas, ele apita. Lá no fundo da minha casa tem uma máquina de lavar roupa. Ela praticamente é um computador, a máquina, né? Essa máquina é bem nova, eu comprei faz 2 meses. Ela lava, ela seca. Você fala assim, lavar e secar. Você só precisa lá colocar o produto, programa ela. Na hora que terminou, ela canta uma musiquinha ainda para você e te dá a roupa seca. Você não precisa nem colocar no varal. Ah, eu quero lavar algodão, eu quero lavar sintético, eu quero limpar o tambor da máquina, eu quero só secar. Quer dizer, as programações todas estão ali, né? Aí fala aqui, utensílios domésticos tão difíceis de usar. Eu, por exemplo, eu tenho um micro-ondas aqui em casa que eu não sei para que serve tanto botãozinho que tem lá. E isso que é um micro-ondas já faz alguns anos que eu comprei, né? Já faz alguns anos. Então, quer dizer, a gente tem que pensar nessa questão, né? Na parte de não ser tão difícil de usar. Então, geralmente, ele coloca aqui, né? Geralmente o usuário final não é o foco. Ele não é o foco. O usuário final não é o foco. Porque é difícil, é trabalhoso, tá bom? É difícil, trabalhoso. Quando você coloca uma interface, aí você fala assim, não, aqui é nome. Como que eu deixo o lugar do nome o usuário digitar um número? O nome tem número? Não, então não posso deixar digitar número. Ah, lá no campo número da casa. Aí eu não deixo o usuário digitar uma letra. O A, o B. Mas é número. Número da casa? Não, mas daí você não estudou. Você não estudou o cenário. Às vezes pode estar lá o 45A e o 45B. Aí você não pode bloquear. Tá? O usuário é considerado sem retorno visível. Tá? Então o que acontece? O programador ele não vê o usuário como um retorno. Ele fala, não, eu quero fazer o sistema. Mas quem vai pagar por esse sistema é o usuário. Ele é o retorno. Ele vai falar bem. Às vezes você pega um sistema que está aí no mercado, pergunta para o usuário desse sistema. Não estou falando o contratante. O usuário, quem usa mesmo. É bom esse sistema? Ele é rápido? Ele é intuitivo? Ele é fácil de se mexer? Dê uma nota para mim de 0 a 10 ou de 0 a 5. Né? 0 é 0 e 5 é muito bom. Né? 0 é horrível, né? Péssimo. Será que esse sistema ele vai ter uma nota boa? Às vezes, o responsável pelo sistema ele não quer saber qual é a opinião do usuário. Tá? Qual que é as prioridades? Viabilidade, limitação técnica e custo. Às vezes o cara fala, não vou mexer com isso não. É muito caro. Muito caro. Eu não vou fazer isso não. Faz desse outro jeito aqui. Então é difícil, né? É difícil. Às vezes o responsável para aquele desenvolvimento pensar dessa forma. Tá bom? Qual que é o público-alvo do sistema que eu estou fazendo? Ele é infantil? Ele é de jovens? Ele é de adultos? De idosos? Qual é o meu público-alvo? Ah, Eduardo, por que isso é importante? Eu não posso fazer um site, né? Eu quero fazer um site azul. Ah, mas por que azul? Ah, porque eu gosto do azul. Não, não pode ser assim, gente. Né? Eu vou fazer um sistema aqui, web, e vou colocar
Roxo. Por que roxo? Ah, porque é minha cor preferida. Não. Tá? Você tem que ver seu público-alvo. O público aqui, ele é infantil, você vai ter que fazer um estudo sobre as cores. Estudo sobre as cores. O porquê? Porque o jovem, o infantil, eles trabalham mais com cores primárias, chama mais atenção do pequeno. E dos jovens? Também. É outro estilo. Eu não posso fazer uma página dessa para um jovem. Ah, e para os adultos? Também. E para os idosos? Né? Imagina eu fazer uma página e fazer isso aqui, ó, desse tamanhozinho para ele. Né? Assim. Ele não vai enxergar. Tá? Ele não vai enxergar. O porquê? Porque a fonte é pequena. O idoso ele tem problema, a maioria das vezes, o idoso tem problema de visão. Né? Então, você tem que ter ali trabalho com acessibilidade, com cores corretas. Ah, qual é o tipo do... Aqui eu estou colocando de site, tá? É para uma empresa, é para jornais, revistas, blogs, aplicativos, né? Banco de dados, que é o Google aqui, comunitário, que seria Facebook, né? As redes sociais, portais, terra, como o UOL. E aí? Cada tipo de sistema que você vai criar é um layout diferente, é um estilo diferente, tá bom? Então a gente tem que conhecer isso aí. Aqui eu tenho um exemplo muito prático de simplicidade, que é a página do Google. O Google ele veio com essa simplicidade, né? Claro, com o seu mecanismo de busca fantástico, né? Mas quebrou todos os seus outros concorrentes. O que ele fez? Não, o cara vai entrar aqui no meu site, no meu sistema, ele vai digitar o que ele quer, clica ali no Enter, ele trouxe o resultado. Simples. Agora, olha como que era a página de busca, uma das páginas de busca antes da Google. Consulta aqui em cima. Aqui, ó. O campo dele aqui, o campo dele aqui. Tá? Mas olha o tanto de tranqueira que ele coloca aqui embaixo. Ah, mas é interessante ele saber as notícias, ele quer isso, ele quer saber sobre ciência, arte, cultura. Opa! Ciências, digito aqui, dou Enter. Notícias, digito aqui, dou Enter. Eu busco pela informação. Diferente daqui. Né? Depois a gente fala sobre as cores. Tá? Lá na frente a gente vai falar o porquê do azul. Né? Ó, os dois são da cor azul. Tá? Então tem que pensar aí na simplicidade. A gente não pode complicar. Aqui eu tenho um exemplo de uma interface. Né? Eu gosto porque quando eu entro, eu pego essas interfaces, eu tiro um print e guardo. Né? E faz mais ou menos, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu morava, né, do outro lado da cidade. A minha rua tinha bastante buracos, né, e eu praticamente fazia uma reclamação por semana na prefeitura para poder arrumar o buraco da minha rua. E a prefeitura, justo ali numa semana, ela lançou esse sistema aonde o cidadão, o contribuinte, né, ele faria um cadastro, entraria nesse sistema e registraria ali a sua reclamação. Basicamente, essa era a função do sistema. Tá? O que acontece? Eu entrei, fiquei sabendo do sistema, opa, agora tem um sistema, eu vou registrar, né? Vai ficar ali um número do protocolo, eles vão poder falar que não houve a reclamação.
Aí o que que acontece? Eu entrei no site e fui lá, digitei meu CPF, meu nome, meu e-mail, confirmei meu e-mail, a senha e confirmei a senha. Bom, esse aqui é os dados que estavam pedindo lá no site. E aqui embaixo, o que está escrito aqui? A sua senha deve atingir pelo menos o nível, tá? O nível muito forte. Pelo menos um nível muito forte. Esse é o mínimo aceitável, né? A senha deve ser composta por letras, por números, caracteres e caracteres especiais. Então, eu coloquei aqui, tá? Letras, números e caracteres especiais. Bom, o que acontece? Aqui ele colocou uma limitação de caracteres? Não. Então quer dizer que 3 caracteres para mim já atenderia esse muito forte dele. Bom, eu fui lá e digitei A1 arroba. Não deixou. Não deixou eu fazer o cadastro. Ah, o que está errado, né? Aí eu coloco, por exemplo, arroba 158. Aumentei a quantidade de caracteres, dobrei aqui, foi para 6. Não deixou também. E eu acabei descobrindo que o erro estava aqui. Ó. Tinha que ser A maiúsculo, um exemplo, tá? Um caractere maiúsculo, minúsculo, numérico e caractere especial. Mas está escrito aqui? Não. Então, a interação humano-computador, o objetivo dela é você pensar no usuário. Será que essa pessoa que fez, ou essa equipe que fez isso aqui, eles pensaram no usuário? Eu fico em dúvida, né? Se realmente pensou. Então, essa frase aqui embaixo, ela poderia ser refeita aí de outra forma, né? A sua senha deve atingir, né? Só deve conter aí letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Bom, você já colocou os seus critérios, você não precisa colocar aqui muito forte. Muito forte é esse nível aqui embaixo? Beleza, olha que isso aqui é legal. Né? Ele está mostrando aqui a sua senha, fraca, forte, moderada, muito forte. Né? Uma outra coisa que eu gosto aqui de pontuar nessa interface. Ele colocou aqui, ó, asterisco, 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 asterisco e asterisco. Eu sei que asterisco é um campo obrigatório. Eu sei, mas todo mundo sabe? Não. O que é asterisco? Asterisco é asterisco. Pode ser ali, né? A pessoa fala, não, asterisco é uma observação. Tá bom, mas cadê a observação? Onde está escrito aqui? Ó, o que acontece? Ele colocou asterisco aqui e colocou asterisco aqui embaixo. Então eu entendo que esse CPF ou CNPJ, nome, e-mail, né, senha, está aqui embaixo. Então ele colocou aqui, ó, na senha, e ele misturou tudo. O CPF, atenção. O que é atenção, né? Esse asterisco. Vê aqui embaixo, a sua senha deve... Tá, mas o que tem a ver a senha com o CPF aqui em cima? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Então esse é um problema dessa interface. Esse é um problema dessa interface. Tá, beleza. Fui lá, coloquei meu nome, meu CPF, né? Todos os dados estavam pedindo. Aí de repente... CPF inválido. Ué, mas como? Né? Eu digitei aqui meu CPF inválido. E aí? O que aconteceu? Eu acho que o procedimento dele de validação de CPF está errado. Está errado. Ou ele fez um cálculo errado, ou ele pegou da internet e não conferiu. Né? Às vezes o cálculo do CPF é através de uns cálculos numéricos, tá? Tem algumas soma,
algumas multiplicações, divisões, tá? E aonde você pega aí os 9 primeiros dígitos, faz o cálculo e nisso você acha o 10º e o 11º registro do CPF, tá? Então, o CPF ele é feito em cima desses cálculos. Então, eu acredito que ele errou nesse cálculo, né? Eles não fizeram nenhum teste, porque eu digitei meu CPF com ponto, sem ponto, apesar que o ponto não pode ser uma barreira para o CPF, você tem que fazer esse tratamento, tá? De retirar os pontos após a digitação. Ah, eu devo colocar com ponto ou sem ponto? Sempre com máscara, tá? Porque a visibilidade ela é melhor. Porém, internamente, a sua programação, a sua função, a função que eu falo é o código, tá? O código fonte. Ele vai retirar, ele vai verificar que ó, isso é um número? Opa, vem para cá. Ah, isso aqui é um ponto? Não, ó, cai fora, não quero você aqui não. Ah, esse é número? Tá bom, vai juntando os números. É ponto? Cai fora. É traço? Cai fora. Tá bom? É basicamente isso que uma função, quando eu falo uma função, ela é um algoritmo, um código, tá? Ela vai fazer. Gente, a nossa aula aqui já deu 31 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou estender tanto o conteúdo porque fica cansativo, né? E a próxima aula a gente vai estar dando continuidade nesse material. Ele é um material compactado de uma disciplina que eu ministrei, que é a interação humano-computador. Porém, nessa disciplina eu abordava muito mais conteúdo. Aí eu compactei e trouxe aqui para vocês, tá? Mas aqui a gente vai estar abordando todos os temas abordados lá, só que de uma forma mais compactada, tá? E a interação humano-computador, ela está diretamente interligada à parte de usabilidade, tá bom? Então, ela está interligada aí, né, na parte de usabilidade. Então, é quase impossível a gente falar só sobre usabilidade e não dar essa introdução sobre interação humano-computador, que é de muita importância para a formação do profissional de informática de programação, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima aula, pessoal. Abraço, tchau, tchau.